Boa noite a todos, paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Uma alegria enorme estar mais uma vez com os irmãos, para mais um culto, mais um momento de comunhão com nosso Pai. Gostaria que você tomasse sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. Nós vamos ler o versículo 11. Ezequiel 33, verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Querido Deus, muito obrigado por teu Filho Jesus, que veio a este mundo morrer em meu lugar, para pagar a minha dívida, a dívida que eu jamais conseguiria pagar. Obrigado, Jesus, pelo preço tão alto com que o Senhor pagou, com teu sangue, com a tua própria vida. Eu te louvarei sempre e te glorificarei sempre por isso. Amém. Amém? Bem, esse versículo de Ezequiel 33, 11, ele é autoexplicativo. Nem precisa dizer nada. Ele está dizendo que Deus não tem prazer na morte do perverso. Deus não deseja que o perverso morra. Deus não se alegra quando o pecador morre. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário. O desejo de Deus é que o perverso se arrependa dos seus maus caminhos, se converta a Deus e encontre a salvação. E quando ele diz aqui que Deus não tem prazer na morte do perverso, ele não está falando da morte física, porque a morte física todos vão passar por ela. Os ímpios, os justos também, os perversos e os justos também passarão pela morte física. Mas ele está se referindo aqui ao pior tipo de morte que existe, a chamada segunda morte. Infinitamente pior do que a morte física. É a morte espiritual. É a morte eterna. E o Senhor Jesus, Ele vai ratificar isso. O que o Espírito Santo falou através do profeta Ezequiel. O Senhor Jesus confirma através do apóstolo João, no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse, por favor. Nós vamos ler 4 versículos apenas, onde o Senhor Jesus está confirmando isso. João capítulo 6, do 37 ao 40. Diz assim a palavra de Deus: Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Olha que promessa maravilhosa do Senhor Jesus. De todos que o Pai me deu, de nenhum eu lançarei fora, mas eu o ressuscitarei no último dia. Promessa maravilhosa que o Senhor Jesus faz aqui, de nos ressuscitar. Nós ressuscitaremos com Ele. Aleluia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez,
o Senhor Jesus repete a promessa de nos ressuscitar. Glórias a Deus por essa palavra. Glórias a Deus por essa promessa maravilhosa. Não morreremos, ressuscitaremos para estarmos para sempre com o Senhor. Isso é maravilhoso. Qual é o desejo do coração amoroso do Pai? Qual é o desejo do coração perdoador do Pai? Que todos se arrependam, que todos se convertam, que todos busquem a Deus, aceitem a Deus. Deus não tem prazer na morte eterna de ninguém. Nosso Deus é o Deus da vida. Diga, meu Deus é o Deus da vida. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, confirmou com a promessa maravilhosa, repetida, de nos ressuscitar naquele dia. E ele diz também em João capítulo 10, verso 10, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Amém. Esse é o nosso Deus. Bom, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas infelizmente todos os dias nós vemos ímpios morrendo, indo para o inferno. Infelizmente, é uma triste realidade, mas todos os dias tem gente indo para o inferno. Por quê? Simplesmente porque não querem Deus. E quando alguém não quer nada com Deus, o que é que Deus faz? Nada. Porque Deus nos criou com a liberdade de escolha. Deus criou o homem e a mulher com a liberdade de escolha. O livre-arbítrio é um princípio de Deus. E os princípios de Deus são imutáveis. Deus não muda os seus princípios. Nós mudamos. Nós muitas vezes mudamos, falhamos, erramos. Deus não muda. Deus não muda os seus princípios. A escolha dele, a escolha que ele faz aos eleitos é uma coisa muito certa da parte dele. A escolha dos eleitos da parte de Deus é uma coisa muito firme, mas nem sempre é tão aceita por muitos. A salvação não é coletiva, a salvação é individual. Em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no verso 16, está muito claro. Jesus dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. É simples, é claro. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Agora, nós temos um versículo aqui na parede do templo, que é o versículo da inauguração dessa igreja. Atos 16:31, que diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E se fizermos uma leitura apressada desse versículo, se não meditarmos, se não procurarmos entender o que ele está dizendo, poderíamos entender que bastaria uma pessoa de uma família crer no Senhor Jesus e todo o restante da família estaria salva automaticamente. Mas não é isso. Seria muito bom. Já pensou? Uma só pessoa da família que cresce no Senhor Jesus, todo o restante da família seria salva. Mas não é automático.
Nada é automático. A salvação não é coletiva. A salvação é individual. Quando a palavra de Deus nos diz, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, ela está dizendo que quando você crê no Senhor Jesus, a probabilidade da tua família, da tua casa ser salva é muito grande. É muito maior do que uma família onde ninguém crê no Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você crendo no Senhor Jesus Cristo, você vai estar orando por sua família. Você vai estar assistindo a sua família espiritualmente. Você vai estar cobrindo a sua família com oração. Aí a probabilidade é muito grande de toda a tua casa, de toda a tua família ser salva pelo Senhor Jesus. Eu estava ouvindo um determinado pastor, uma ministração, e ele fez uma comparação disso com a água e o peixe. E eu gostei muito da analogia que ele fez. Ele dizia então, é como a água e o peixe. A água no caso seria Deus, o peixe no caso seria o ser humano. Então ele disse, é como se a água dissesse para o peixe, fica comigo. Fica comigo, não saia de mim. Porque se você sair de mim, você vai morrer. Mas alguns dos peixes disseram, não, nós não queremos ficar com você. Você não manda em nós. E eles então pularam da água. E quando o peixe pula fora da água, qual é o caminho que ele vai encontrar? Qual será o final dele? Morte. Morte. Não que a água quisesse, não que a água liberasse a morte, não que a água desejasse a morte do peixe, mas o peixe por si só, por recusar a água, ele pula fora e ele vai pegar o caminho da morte. E quando o peixe pula fora da água, a água intervém? A água sai correndo atrás dele? Claro que não. Quando alguém rejeita Deus e sai fora dos caminhos de Deus, Deus não intervém de uma maneira arbitrária, tipo assim, você é meu, fique aqui comigo, não vou deixar você escapar da minha salvação. Não, quando alguém sai fora do caminho de Deus, mesmo com dor no coração, mesmo com muita dor no coração, e uma dor indescritível, a dor de Deus, Ele permite que o ser humano saia e faça aquilo que Ele está desejando. Queridos, a única fonte de vida é Deus. É Deus, não tem outra fonte de vida. A única fonte de vida no universo é Deus. E fora de Deus é morte na certa. Mesmo com dor no coração, Deus vai permitir que o ser humano saia e tome o caminho de morte. Mesmo que ele tenha tentado, mesmo que Deus tenha tentado fazer com que ele não saísse. Mas se ele quer sair, Deus vai permitir. O que é o inferno? O inferno é isso. Ausência absoluta de Deus.
é morte eterna. Por isso, a palavra é muito clara. Deus não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário, desejo do coração amoroso do Pai, que todos se arrependam e cheguem à salvação. Aleluia. Glória a Deus. Há uma confirmação da nossa salvação. Onde é que está a confirmação da nossa salvação? Evidentemente que a nossa salvação está em crer no Senhor Jesus Cristo como único Senhor, único e suficiente Senhor e Salvador da nossa alma. É nisso que consiste a nossa salvação. Mas onde é que está a confirmação da nossa salvação? O apóstolo Pedro ensina para nós. Aliás, nós meditamos um pouco sobre isso na quarta-feira passada. A confirmação da nossa salvação está descrita na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 5, quando ele diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Note, ele está dizendo, você, reunindo toda a sua diligência. O que é diligência? É providência. Diligência é atividade. Diligência é desempenho. Então, reunindo todo o teu desempenho, todo o teu esforço, associai com a tua fé 7 qualidades. Quais são elas? A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade e o amor. Nisso consiste a confirmação da nossa salvação, em que nós, desenvolvendo todo o nosso esforço, todo o nosso zelo, toda a nossa dedicação, todo o nosso desempenho, venhamos unir a nossa fé, juntar com a nossa fé a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a fraternidade, a piedade e o amor. Quando nós unimos então essas 7 qualidades, a nossa fé, são sinais da obra do Espírito Santo em nosso coração. Este é o sinal do trabalhar do Espírito Santo no coração de cada pessoa. A virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Isso mostra o trabalhar de Deus no coração de uma pessoa. Por isso o Senhor Jesus diz lá em Lucas, no capítulo 6 e no verso 44, que cada árvore é conhecida por seus próprios frutos. Você conhece uma árvore pelos frutos. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, assim como uma árvore má não pode produzir frutos bons. Ou seja, é pelo testemunho interno dos nossos corações que nós vemos então a confirmação da nossa salvação. Pelo testemunho interno, não é uma coisa só de aparência. Quando julgamos alguém só pela aparência externa, nós cometemos muita injustiça. Não é por aquilo que se vê externamente, é por um testemunho interno. Quantas pessoas dizem, fulano tem a salvação garantida,
Ele não sai da igreja. Está todo dia na igreja. Aquela é uma pessoa salva. Não é por aí. Não é desse jeito. Não é por uma aparência externa, mas é por um testemunho interno do nosso coração. É pelos frutos, é pelas atitudes de uma pessoa, é pelo testemunho de vida de uma pessoa que você reconhece que é uma pessoa salva por Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. E o apóstolo Pedro faz aqui uma afirmação maravilhosa. Ele diz que todo esse ensinamento que ele traz para nós a respeito do poder de Jesus Cristo, todo esse ensinamento que ele traz para nós a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não é baseado em coisas que ele ouviu por aí. Não é de coisas que ele ouviu falar, mas ele faz uma afirmação de que todo esse ensinamento é de que ele mesmo viu com os seus próprios olhos. Ele foi uma testemunha presencial de tudo que ele está ensinando em sua carta. Por exemplo, ele diz assim no verso 16. Só recapitulando, estamos aqui em segunda carta de Pedro, capítulo 1. Ouça o que ele diz no verso 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele está dizendo, o que eu estou ensinando para você a respeito do poder de Jesus Cristo, o que eu estou ensinando para você a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, não foram fábulas inventadas, não foram coisas que eu escutei por aí, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares. E quando ele diz nós mesmos, ele está dizendo nós quem? Nós os apóstolos, ele e os demais apóstolos de Jesus. Então ele associa a sua mensagem com a mensagem dos outros apóstolos. Ele une a sua mensagem com a mensagem dos demais apóstolos, que é a mesma coisa. Por isso ele vai dizer no verso seguinte, no verso 17: pois ele recebeu, está falando de Jesus Cristo, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O que o apóstolo Pedro está dizendo para nós nesse versículo? Que ele tinha gravado na sua mente todas as ocasiões em que ele viu a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, querido, tudo isso é fidedigno. Ou seja, tudo isso é muito digno de muita fé da nossa parte. Ele está dizendo que ele viu com os próprios olhos. Ele e os demais apóstolos, ele está dizendo, nós mesmos somos testemunhos oculares. Nós vimos isso que nós estamos passando para vocês. Ele tinha gravado no seu coração, gravado na sua mente, todas as ocasiões em que ele viu a majestade e a glória de nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Principalmente naquele momento da transfiguração do Senhor Jesus. Porque lá no monte da transfiguração, ele, o apóstolo Pedro, estava presente, em carne e osso. Tanto ele, quanto o apóstolo João, quanto o apóstolo Tiago. Pedro, Tiago e João estavam ali, juntinhos com Jesus, no monte da transfiguração.
Veja o que ele diz no verso 18. Escute bem o que ele diz no verso 18. Ele diz assim: ora, esta voz vinda do céu, ele está se referindo a essa frase que ele citou no verso anterior, no 17. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Agora no 18 ele está dizendo assim: ora, esta voz vinda do céu, pois nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Essa voz ele ouviu, ele mais João mais Tiago, eles ouviram. O Pai bradou lá do céu: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Por isso, ele está dizendo: você pode crer, você pode confiar. Aleluia. Mas pensemos um pouquinho em Pedro, antes de se tornar esse grande apóstolo do Senhor Jesus. Vamos voltar um pouquinho atrás no tempo, quando o Senhor Jesus estava sendo interrogado lá na casa do sumo sacerdote Caifás. Pedro estava ali no pátio, se aquentando, junto aos servos do sumo sacerdote Caifás, em volta de um braseiro. Era uma noite fria, lá de Israel. E ali, em volta daquele braseiro, Pedro negou por 3 vezes que conhecia o Senhor Jesus. Primeiramente veio uma das criadas da casa e disse a Pedro: você também é um da turma de Jesus? Ele disse: não, eu não conheço esse homem. De novo, pouco mais tarde, uma outra criada da casa veio e disse: você também é um de Jesus, você estava com ele. E ele novamente negou, dizendo: não sei nem do que vocês estão falando, não conheço esse homem não. Novamente, mais tarde, alguns que estavam ali com ele chegaram a ele e disseram: olha, você também é um deles. O teu jeito de falar, o teu sotaque, teu modo de vestir, tudo indica que você é da turma dele. E pela 3ª vez Pedro negou, e pior, dessa vez ele negou com maldição. Ele praguejou, dizendo que não conhecia a Jesus. Bem, pouco depois o Senhor Jesus passou, sendo levado preso, fitou os olhos de Pedro, e nesse momento Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito para ele, que naquela mesma noite, antes que o galo cantasse, Pedro iria negá-lo por 3 vezes. Quando Pedro fitou em Jesus, lembrou das palavras de Jesus, saiu e foi chorar. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente, arrependido do seu pecado. Agora, por que eu estou citando tudo isso? Para dizer que para você, que essa negação de Pedro por 3 vezes, foi um ato que teve o mesmo peso do ato de Judas Iscariotes, que também negou Jesus, que traiu Jesus, vendeu Jesus, trocou Jesus por 30 moedas de prata. Esse ato de Pedro de negar Jesus teve o mesmo peso do ato de Judas Iscariotes, o traidor. E onde é que está a diferença? O que é que foi que fez qual foi a diferença essencial? O arrependimento. Pedro se arrependeu amargamente e foi restaurado. Queridos, o pecado nos afasta de Deus,
o arrependimento nos traz de volta para Deus. Amém? O pecado nos desliga, mas o quebrantamento, a confissão, o arrependimento genuíno, verdadeiro, nos liga de volta ao coração do Pai. Pedro foi restaurado e foi transformado nesse grande apóstolo do Senhor Jesus. Um poderoso apóstolo do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz para nós na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, no verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Do que é que Paulo está dizendo? De dois tipos de tristeza. Uma tristeza segundo Deus, é a tristeza do arrependimento, é a tristeza da confissão do pecado, é a tristeza da religação com o Pai, da volta para o Pai. Mas há uma outra tristeza, uma tristeza chamada tristeza segundo o mundo. Ela produz morte, porque é a tristeza do remorso. Foi a tristeza de Judas Iscariotes. A tristeza do remorso produziu morte. Ele fracassou. A tristeza de Pedro foi a tristeza segundo Deus. A tristeza do arrependimento. Foi restaurado e se transformou num grande apóstolo do Senhor Jesus. Glória a Deus. Pedro então se arrependeu, recebeu o perdão de Deus, e também Judas poderia ter recebido o seu perdão, se ele se arrependesse, mas ele nunca se arrependeu. Se ele tivesse procurado no lugar certo o arrependimento, qual é o lugar certo? É Jesus. Se ele tivesse procurado na hora certa, qual é a hora certa? A pessoa certa. Quem é a pessoa certa? É Jesus. O momento do arrependimento, na pessoa certa, é Jesus. No lugar certo, é Jesus. Vai gerar perdão. Vai gerar uma nova união com o coração do Pai. Foi o que aconteceu com Pedro. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Judas Iscariotes nunca se arrependeu. Ele não se voltou ao seu Senhor. Ele permaneceu, ele quis continuar no seu estado de pecado. Por isso ele fracassou. Jesus diz para nós em Lucas, no capítulo 22, no verso 22. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Quando a Bíblia diz essa expressão ai na Bíblia, é uma expressão que significa muita dor, muito sofrimento. Mesmo que muitas pessoas estiveram diretamente envolvidas na morte do Senhor Jesus, na verdade não foram elas que causaram a morte do Senhor Jesus. Jesus Cristo morreu por causa dos pecados dos homens. Mesmo que muitas pessoas estiveram ali envolvidas na morte, não foram elas que mataram Jesus, que causaram a morte de Jesus. Foram os nossos pecados. Amém, queridos? Cada um de nós contribuiu para a morte do Senhor Jesus com os nossos pecados. O profeta Isaías escreveu no capítulo 53, no verso 5: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões
Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Ele morreu pelos nossos pecados. E a paz, o castigo dele, o castigo que ele sofreu, hoje traz paz para nós. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor, fomos sarados de quê? Se ainda existem tantas enfermidades no mundo, fomos curados da pior enfermidade, chamada pecado. Essa é a pior de todas as doenças, porque as enfermidades físicas matam apenas o nosso corpo físico, mas a pior de todas, o pecado, mata a alma, mata o espírito. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Muitas pessoas discutem, mas afinal, quem foi que matou Jesus? Foram os judeus? Ou foram os romanos? Nem judeus e nem romanos. Na verdade, ninguém matou Jesus. O Senhor Jesus se entregou por amor de mim, por amor de você. Os nossos pecados mataram o Senhor Jesus na cruz do Calvário. Porque se Ele quisesse, Ele não morreria. Quando Judas Iscariotes, o traidor, se aproximou dele, lá no jardim do Getsêmani, com sua turba, para prender Jesus, e Pedro então desembainhou da espada e decepou a orelha direita de Malco, um dos sumos sacerdotes, um dos servos do sumo sacerdote Caifás. Jesus naquele momento disse a Pedro: Pedro, embainha a tua espada. E ele diz assim, está escrito em Mateus capítulo 26, do verso 53. Pedro, acaso pensas que não posso rogar a meu Pai? E Ele me mandaria nesse momento mais de 12 legiões de anjos? Ou seja, Jesus está dizendo: Pedro, se eu quisesse, filho, eu pediria agora ao meu Pai, e Ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe quantos anjos seriam isso? Uma legião de soldados romanos era composta por 6.000 soldados. Mais de 12 legiões de anjos significaria mais de 72.000 anjos estariam ali para defender o Senhor Jesus, se Ele quisesse clamar ao Pai nesse momento. Mas Ele tinha plena consciência do seu propósito aqui na terra. Ele tinha plena consciência do seu chamado. Ele tinha plena consciência daquilo para o que Ele veio a este mundo: morrer em meu lugar e no teu lugar. Por isso Ele não foi assassinado. Ninguém matou Jesus. Ele se entregou por amor de mim, por amor de você. Diga graças a Deus. Curve sua fronte e vamos orar um pouco mais a Ele. Querido Jesus, graças te damos por tudo o que o Senhor fez por mim, por tudo o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Hoje temos paz, porque o Senhor pagou toda a dívida, o escrito de dívida que havia contra nós, que nos era prejudicial. O Senhor cravou na cruz, o Senhor quitou toda a dívida, o Senhor pagou todo o preço. Por isso hoje temos o Shalom, temos a paz bendita.
Muito obrigado, Senhor Jesus. Hoje podemos repousar em paz e segurança, porque o Senhor conquistou isso para nós na cruz do Calvário. Muito obrigado, Jesus. O Senhor é aquele que me guarda, mesmo nas horas difíceis, mesmo nas horas de lutas, de dores, de angústias, de tribulações. O Senhor é aquele que está à minha direita. O Senhor não dorme nem cochila. O Senhor guarda a minha alma. É o Senhor que guarda os meus sentimentos. É o Senhor que guarda os meus pensamentos. É o Senhor que guarda a minha vontade. Muito obrigado, Jesus. Eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração. Eu declaro, Senhor, mais uma vez, que eu te amo de todo o meu coração, com todas as minhas forças, de todo o meu pensamento, com todo o meu entendimento. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. A Ti eu dou toda a honra, toda a glória, todo o meu louvor, toda a minha gratidão. Fica comigo, Jesus. Que seria de mim se o Senhor me deixasse um instante sequer? Tu és a minha rocha, a minha fortaleza, meu escudo, a minha forte proteção. Tu és o meu único Senhor, o único nome que pode me defender, me proteger, me abençoar, me guardar e me salvar. Muito obrigado, Jesus. Glórias te dou. Amém. Amém. Te convido, você que está aqui no templo, a se colocar de pé e em gratidão a Ele, ao nosso Salvador maravilhoso, erguer suas mãos e agradecer por tudo, pela vida, pelo ar que você está respirando, por cada pulsar do teu coração, pelo sangue que está correndo em suas veias. Muito obrigado, Jesus, por cada célula do teu corpo. Ele está cuidando de tudo. Ele guardou a tua vinda até este lugar. E Ele vai guardar agora a tua saída, a tua volta para casa. Você que está orando aí na sua casa através desse vídeo, convide o Senhor Jesus a entrar no teu coração e a entrar em tua casa, em cada cômodo, em cada espaço do teu lar. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada vida que está orando comigo nesta hora. Pai, por cada um que renovou nesta noite a aliança com o Senhor, os votos de te amar, te seguir, te servir por toda a vida, Senhor, porque Tu és o único Senhor, o único Deus, o único Salvador, o único protetor. Senhor, eu clamo por aqueles que estão com dores nesse momento, aos que estão passando por lutas, por enfermidades, aos que estão internados, aos que passaram por cirurgia. Oh Deus, visita com Teu poder e com Tua graça. Pai Santo, Pai querido, visita meu irmão nesta hora que está internado, passou por cirurgia hoje. Pai, eu peço a Tua bênção, a cura, a restauração completa, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, visita cada lar, cada família. Tributamos a Ti a honra, a glória e o poder. Seja entronizado nesta nação como Senhor e Deus. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, Senhor Jesus, o Senhor entronizado em todo o Brasil, em toda a nação brasileira e em toda a face da terra, como único Senhor, único Deus. A Ti a glória, a honra, o poder e o louvor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Abençoa, Senhor, cada dizimista fiel, cada ofertante fiel. Ó Deus, cada mantenedor desta casa do Senhor, Pai, retribua abundantemente, e nós Te louvaremos e Te agradeceremos sempre, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus e o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, hoje e sempre. Amém. Shalom.